Tudo bem? Bom dia. Hoje é dia 21 de abril de 25. É uma aula facultativa, remota, de reforço. Tá? Eu não estou conseguindo compartilhar aí a tarefa 3, que é a tarefa relativa à, à nossa atividade, aí, a nossa última atividade da disciplina, né? Essa tarefa trabalha com a questão das externalidades, tá? E vamos lá. Quem tiver com a tarefa à mão aí, né, dê uma olhada, tá? Eu vou responder algumas questões dessa tarefa. Essa é uma aula curta, né? Uma aula de uma, não, na verdade, uma revisão da tarefa de 1 hora. As questões mais difíceis a gente vai ver na aula de terça-feira, amanhã, né, no caso, né? Ok. Então, como eu falei para vocês, essa aula é gravada e depois é disponibilizada para vocês aí no Moodle e no YouTube, tá? Então vamos lá. A primeira questão da tarefa 3 de Economia da Saúde é o seguinte. A pergunta 1 diz o seguinte, da tarefa 3. Quanto à classificação das externalidades, associa o conceito à definição? A primeira pergunta, alguém tentou fazer essa questão? Sim ou não? Alguém abriu a Não, tarefa? Semana que vem tem prova. ainda não. Pois é, semana que vem tem prova, tá? Então tem bastante coisa, não é uma tarefa grande, né? Mas vamos lá. Então tá. Então, que vocês fiquem ligados que semana que vem tem prova e essa tarefa vai cair na prova. Então, o que fala ali? Ó? Questão 1, quanto à classificação das externalidades, associa o conceito à definição. Bom, nós temos ali alternativas, né? Externalidades, consumo, consumo. Externalidades, produção, produção. Externalidades, consumo e produção. Externalidades, produção e consumo. Tá? Então, a gente viu o conceito de externalidades na aula passada, né? E de que ela pode ocorrer no consumo, na atividade, no ato de consumir, e a externalidade também pode ocorrer no ato de produzir. Tá? Só que aqui avança um pouco, tá? Avança na questão do consumo, consumo, produção, produção, consumo, produção, assim, na relação entre consumidor, consumidor, produtor, produtor, consumidor, produtor e produtor, consumidor, tá? Então vamos lá. Primeira alternativa ali, fala. Quando ocorre um ou mais consumidores são fonte e um ou mais produtores são receptores da externalidade. O que ele está dizendo aqui? Ó? Que eu tenho esse tipo de externalidade? Vamos supor que eu sou um consumidor de um determinado produto, por exemplo, tá? Latinhas de Coca-Cola, latinhas de refrigerante, latinhas de cerveja, tá? Ok, o que eu tô fazendo? Eu estou consumindo uma latinha de cerveja. E em troca, né, essa latinha de cerveja, ela está gerando possível benefício para um produtor. Vou dar um exemplo melhor, tá? Quando um consumidor pensar numa externalidade negativa, talvez fique mais claro de entender, tá? Quando nós, consumidores, tá? Vamos supor que eu tenho uma comunidade de pescadores, tá? E nós vamos lá e consumimos peixe, né? Uh, e retiramos ali em período, por exemplo, nós consumimos peixes em situação que não. Como é que eu vou dizer para vocês, para ficar um exemplo bem claro? Deixa eu ver se eu fico. Eu estou tentando achar um exemplo que fique bem claro para vocês, tá? É, a relação seria o seguinte, desse primeiro alternativo, seria quando o consumidor, o ato do consumidor
gerar um consumo, gera um impacto sobre a atividade produtiva, tá? Gera um impacto sobre uma atividade de serviço. Agora fiquei claro, agora vou dar um exemplo bem claro, tá? Na cidade, né, a gente anda pelas latas de lixos da cidade, né? E o que a gente vê? Muitas vezes nós não separamos o lixo orgânico do não orgânico, tá? Não separamos o lixo orgânico do lixo orgânico. Opa, nós somos consumidores daquele serviço. Nós colocamos o lixo ali naqueles recipientes que estão na frente da rua, mas não separamos adequadamente. Isso não gera um prejuízo para aqueles que vão coletar o lixo e usar o lixo para auferir renda, para reciclar aquele lixo, para obter, né, dinheiro, obter renda, gerar emprego, né? Ou seja, o nosso ato, o ato de fazer de consumir inadequadamente ou de consumir erroneamente esse tipo de serviço gera um impacto sobre a produção, gera uma externalidade negativa na produção. Me fiz claro ou não? E aí, pessoal, estão me escutando? Sim. Me fiz claro ou não? Sim. Então, o que seria isso aqui? Seria o exemplo de uma externalidade consumo. Entenderam? Sim ou não? Sim. Sim. Tá? Então, a primeira ali... Aliás, consumo não. Externalidade negativa, nesse caso, nesse exemplo, uma externalidade negativa, consumo, produção. Tá bem? Agora, vamos lá. Segunda linha ali. Caracteriza-se por um tipo de impacto direto que ocorre quando os consumidores são tanto a fonte quanto os receptores da externalidade. Esse aqui fica até mais fácil. Vamos dar um exemplo, tá? Eu estou na sala de aula, dando aula para vocês, tá? E decido fumar na sala de aula. Eu estou transferindo uma externalidade para vocês, porque vocês serão fumantes passivos do ato do professor consumir cigarro, né? Usar o cigarro em um ambiente fechado. Nesse caso, o que eu tenho? Eu tenho uma externalidade consumo. Assim como uma vacina, que a gente falou para vocês, o professor estar vacinado contra a Covid, ou estar vacinado contra a gripe, nós temos outro tipo de externalidade também, mas nesse caso não é uma externalidade negativa, é uma externalidade positiva. Então, essa segunda linha caracteriza-se por um tipo de impacto direto com que ocorre quando os consumidores são tanto a fonte quanto os receptores da externalidade, é uma externalidade consumo. Vamos para a terceira. Acontece quando os produtores são tanto a fonte quanto os receptores da externalidade. Opa, o que acontece aí? Vamos supor o seguinte, tá? Que uma empresa de uma agricultura, uma empresa, ele gera poluição ambiental, por exemplo, poluição do ar. Né? Vamos supor que uma grande siderúrgica, uma grande empresa produtora de petróleo, gera muita poluição no ar. E isso provoca chuva ácida, tá? Provoca chuvas que são chamadas chuvas ácidas, chuvas que trazem elementos químicos pesados que caem na Terra. Né? A chuva acontece e cai na Terra. Isso vai afetar quem? Os agricultores que estão próximos dessa grande empresa. Né? Por quê?
porque a sua produção vai ser afetada, porque o resultado da sua atividade agrícola será afetado em função de uma externalidade causada por uma grande empresa que gera fumaça, coloca elementos químicos na atmosfera, e a atmosfera, quando ocorre chuva, quando ocorre esse processo de chuva, joga novamente esses elementos químicos para a Terra. Opa, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma externalidade, produção, produção. Tá bem? Tá claro? E o último ali, ó, externalidade, o último item surge quando um ou mais produtores são as fontes e um ou mais consumidores são os receptores da externalidade. Isso aí seria o último ali, que seria a externalidade, produção, consumo. Então, vamos lá. O que é esse último? Surge quando um ou mais produtores são as fontes e um ou mais consumidores são os receptores das externalidades. É quando, por exemplo, uma empresa, numa cidade, numa comunidade, gera poluição no rio, gera poluição no ar, gera poluição, ou uma boate, uma casa noturna, gera poluição sonora, ou mesmo uma pessoa qualquer, né, dentro do apartamento onde ela trabalha, decide tocar bateria à meia-noite, e ela mora num condomínio. Opa, o que está acontecendo? Está acontecendo que o ofertante, que o produtor daquele serviço, está gerando externalidades para o consumidor. Tá claro? Então, a primeira ali é externalidade, consumo, produção. Primeira linha ali seria desculpe, externalidade de consumo, produção. Seria C, Canadá. A segunda linha seria consumo. Consumo. A terceira linha seria produção. Seria B. E a última linha seria produção, consumo. Consumo. Tá bem? Tá claro? Tá respondido? Alguma pergunta, alguma dúvida, algum questionamento? Estou aberto a perguntas. Sim ou não? Não. Então, vamos lá. A questão 2 nós vamos fazer em aula, porque é mais complicada, tá? A questão 3 em aula também. Vamos para a questão 4, tá? A questão 4 é o seguinte. O comércio e o consumo de drogas ilícitas é um problema social grave, tá? Na sua visão, qual a melhor forma de política pública para minimizar o problema? Justifique sua resposta, tá? Bom, eu vou falar de algumas políticas que eu vou reforçar em aula, tá? Eu não vou falar de todas, mas eu vou falar de algumas, tá? A primeira, falar políticas de comando e controle. Nós já comentamos em aula o que é essa tal de políticas de comando e controle. É a política de regular, é a política de estabelecer normas, estabelecer limites, estabelecer regras para consumo e para produção. Então, no caso aqui, a gente está falando de consumo de drogas ilícitas. Ok, vamos supor, cocaína, LSD, e mesmo drogas lícitas, muitas vezes, que só é permitida para determinados segmentos da sociedade, como o álcool, né? E em determinadas condições, né? Só pode ter maior de 18 anos, só pode beber se tu não for dirigir, né? Então tem uma série de coisas. Então, o que é essa tal de política, comando e controle? Essa política, comando e controle é estabelecer limites, estabelecer regras, estabelecer condições para o uso
o consumo de drogas ilícitas. Essas regras, esses limites, essas condições variam de acordo com o tempo, né? E de acordo, por exemplo, com o país. Tem países que são mais aceitam melhor esse consumo de drogas ilícitas e tornam, inclusive, por lei, né, o uso dessas drogas lícitas. Por exemplo, o Uruguai, né, a questão da maconha, o Uruguai admite, né, que as pessoas possam comprar de forma lícita para consumo pessoal. Ok? Porém, resumidamente, então, o que é a política de comando e controle? É uma política regulatória, é uma política que estabelece regras, normas, condições. Por exemplo, tu pode ter uma política de comando e controle, como tem alguns países escandinavos, como tem a Suécia, a Noruega, que simplesmente diz alguns tipos de indústria que são poluidoras não podem se instalar no país, não podem ser instaladas no Brasil, na Noruega, na Suécia. Por quê? Porque geram muita poluição, geram um impacto ambiental muito grande. Isso também é política comando e controle. Ou simplesmente a política de cotas. Estabelecer o seguinte, olha, o máximo que tu pode produzir desse tipo de indústria é X. Por quê? Porque a partir disso o impacto ambiental seria muito grande. O máximo de árvores que tu pode cortar em determinada região é X. Né? O mínimo que tu tem que preservar numa área, por exemplo, no Brasil, tu tem toda uma questão do uso da área produtiva, né? Tu não pode, tu tem que deixar, dependendo da região, por exemplo, tu tem que deixar 20% da tua terra, né? Da tua propriedade rural em mata nativa, né? A gente chama de capões, muitas vezes. Novamente, isso é uma lei, uma regra, uma norma. O que tu tem? Tem uma política de comando e controle. Está claro o que é a política de comando e controle? Sim. Bom, Sim. eu falei o que é política, tá? Depois, agora, vocês vão pensar um pouco e vão responder se vocês acham que é a melhor forma de evitar o comércio e consumo de drogas ilícitas. Aí, é a análise de vocês. Eu não vou... cada um pode pensar de um jeito. Olha, a melhor forma de combater o consumo de drogas ilícitas é através de regras, de normas do Estado, estabelecendo condições de consumo, né, definindo o que é consumo pessoal, o que é comércio de drogas. Eu acho que é a melhor forma. Agora vamos para outras formas, tá? Política, eu não vou falar de todas, porque em aula eu não falei de política de negociação do direito de propriedade ainda, vou falar na aula que vem, e nem falamos de política de persuasão moral. Mas essa é fácil, tá? Eu vou falar ali o item D, política de persuasão moral. O que é política de persuasão moral? Política de persuasão moral é o seguinte: é estabelecer, através da educação, através da instrução, né, da informação, comportamentos. Tá? Vou dar um exemplo para vocês. Tá? Em países orientais, por exemplo, se tu jogar um chiclete na rua, no chão, tá? Se tu jogar ali o restinho do cigarro, como é que se chama? Bagana, não é isso? Acho que é bagana de cigarro, né? Se tu jogar aquele restinho de cigarro no chão, também tu vai ser repreendido não pelo Estado, pelos que estão no teu entorno. Então, muitos de vocês já viram, né, quando termina um jogo, o Japão joga na Copa ou qualquer outro jogo, o que fazem os japoneses? Não ficam recolhendo lixo ao redor, né, para deixar o estádio limpo? Isso é um tipo de comportamento, é um tipo de visão, né, de acreditar que aquilo ali é o correto. Né? Ou seja, a própria sociedade estabelece limites e estabelece regras morais para os indivíduos se comportarem. Entenderam? Então, a persuasão moral nada mais é do que uma política
que não vem propriamente do Estado. Muitas vezes o Estado ajuda através da conscientização, através da educação, através da informação, né? Mas a sociedade entende, né, que o consumo, que o comércio, né, deve ser repreendido por todos. Então, há uma fiscalização, há um controle social muito grande, evitando que certos consumos, certos comportamentos, né, sejam aceitáveis pela população. Entenderam o que é política de persuasão moral? Ali o entender? Sim. Bom, nós falamos também um pouco em aula sobre política de correção das externalidades através do imposto pigoviano. O que seria? A gente já falou o que é esse imposto. Tá? Puxa, em tese, uma pessoa que consome drogas ilícitas, ela está fazendo mal para si mesma. Tá? Ela vai ter os efeitos negativos daquela droga, ela vai internalizar os malefícios daquela droga. Só que uma pessoa que usa drogas ilícitas, muitas vezes ela pode ser mais violenta, ela pode gerar acidente de carro, e eu estou falando das mais variadas drogas, tá? Ela pode pode aumentar a violência doméstica, ela pode aumentar a violência urbana, ela pode roubar muitas vezes para obter a droga, né? Ela pode aumentar, por exemplo, o número de furtos de automóveis, e por aí por diante. Ou seja, além de internalizar malefícios ao consumir aquela droga, ela também externaliza malefícios, gera externalidades. O que fala a visão pigoviana, do imposto pigoviano? Opa, nós não vamos proibir essa pessoa de consumir essa droga, né? Ou mesmo de comercializar essa droga. Mas ela vai pagar pelas externalidades negativas que ela gera. Ou simplesmente tu pode dizer, olha, eu vou proibir o comércio, mas o consumo eu não vou. Ah, mas e as externalidades que ela gera? Ela vai, a gente pode tributar essa pessoa, a gente pode fazer com que essa pessoa pague pelas externalidades geradas no consumo dessa droga, seja lícita ou ilícita. Por exemplo, tá? O cigarro. O cigarro deve estar, não sei, não compro cigarro, mas deve estar em torno de R$ 8 um maço de cigarro. Tá? Se alguém fuma aí na sala, pode me confirmar. Não é por aí? Sim. Ou seja, mas desses R$ 8, mais de R$ 4, mais da metade, é imposto, é tributo. Por quê? Porque justamente a sociedade tem por trás a ideia do seguinte: opa, essa pessoa ao consumir, ela está internalizando o malefício? Sim, mas também ela está gerando externalidades negativas para a população, tá? Mesmo que ela fume em local aberto, fume em local onde não há prejuízo para terceiros, ela vai demandar serviços de forma mais precoce do SUS, né? Ela vai o Estado vai gastar mais com ela vai ficar mais doente, ela vai ter uma expectativa de vida menor, a previdência vai ter que ser usada com mais intensidade. Né? Tudo isso é discutível, como a gente falou em aula, tá? Eu discuto muito isso. Mas vamos supor que a sociedade acredite nisso, que a maioria acredite nisso, né? Então, tu poderia cobrar através de um imposto pigoviano essa correção das externalidades gerada por essa pessoa que consumiu uma droga. Vou dar outro exemplo. Aí sim, aí eu acho certíssimo, tá? Hoje em dia, as pessoas usam muito Uber, usam muito carros privados. Por que não tributar a gasolina? Hoje em dia, cada vez menos se usa, né? O sistema de transporte coletivo é falho, a gente sabe, mas as pessoas usam cada vez menos. A lotação, que era um sistema de transporte também coletivo, um pouco mais seletivo, também, hoje nem existe mais, eu acho que lotação, né? Está terminando as lotações. Opa, por que não tributar a gasolina? Por que não tributar a gasolina como forma de dizer o seguinte: opa, pessoal, quando tu usa um Uber,
Quando tu usa teu carro particular, tu está gerando uma externalidade negativa. Ah, professor, que externalidade negativa eu gero? Problemas de congestionamento da cidade, o deslocamento das cidades fica muito mais difícil, é muito mais carro, é muito mais, é muito mais demorado ir do local A para o B, né? Do que, por exemplo, se as pessoas usassem mais o transporte coletivo. Um ônibus, sei lá, substitui 50 carros de Uber, tá? Além do problema de ambiental, né? Os carros, a maioria dos carros ainda são carros que utilizam gasolina, que utilizam, que geram o quê? Poluição ambiental na cidade. Opa, nós teríamos o quê? Uma justificativa para tributar a gasolina, para tornar a gasolina mais cara. Por quê? Porque a gasolina gera uma externalidade negativa. Essa externalidade negativa podia ser corrigida através dos impostos do governo. Entenderam? Sim ou não? Sim. Tá. A política de negociação com direitos de propriedade, aula que vem, amanhã, eu vou falar só para vocês, tá? Ok? Vou explicar direitinho como é que funciona essa política de negociação dos direitos de propriedade. Depois ainda tem todas as políticas conjuntamente ou nenhuma das políticas. Ah, não, professor, eu não sou contra a ideia de qualquer que vá para que haja no consumo e no consumo das drogas. Claro, tem que justificar, não é só dizer que é contra, né? Então, eu sou a favor do comércio, sou a favor do comércio de drogas, eu acho que todas as drogas devem ser lícitas, a pessoa deve... eu sou um liberal na verdadeira essência da palavra, né? Acho que as pessoas têm a livre escolha, o livre-arbítrio, e devem escolher e tomar suas decisões independente do Estado querer ou não. Bom, se tu tem essa visão, se tu defende isso, argumenta e responde ali a alternativa F, né? Nenhuma das políticas, e sim defender a liberação do comércio e do consumo. Ok? Tá claro? Sim. Bom, vamos lá. Às 5 tem coisas que a gente ainda não viu, tá? Vamos lá. Às 6, o que fala às 6? Licenças negociáveis de poluição. Isso aqui também nós vamos falar em aula amanhã, tá? Eu quero falar só só sobre as perguntas que a gente conversou mais na aula passada. Vamos para a 7. A 7 a gente conversou na aula passada. Vamos lá. O que fala da 7? Como as pesquisas básicas para novas vacinas e tecnologias em saúde podem ser estimuladas através do estabelecimento de direito de propriedade. O que a gente falou, né, pessoal? Quando tu gera uma vacina, quando tu gera um medicamento, quando tu gera uma nova tecnologia em saúde, a pessoa lá, a empresa, recebe o seu benefício, o inventor, a gente falou do cientista, do Sabin, né, que descobriu a vacina da poliomielite, teve a descoberta da penicilina, teve uma Fleming, né, descobriu a penicilina. Pô, esses caras fizeram um bem enorme para a humanidade, tá? O cara que descobriu lá, sei lá, o micro-ondas, né? Ou até mesmo a questão de outros medicamentos aí, já que a gente está falando da área da saúde, né? Medicamentos para o coração, medicamentos para o mal de Alzheimer, para o mal de Parkinson, né? Bom, e aí o que acontece? Tu tem que gerar estímulos, tu tem que gerar tu tem que gerar incentivos para que essas produções, para que esses comportamentos sejam cada vez mais corriqueiros e beneficiem uma grande parte da sociedade. Então, o que tu faz, né? Muitas vezes tu estabelece direito de propriedade. O que é o estabelecimento de direito de propriedade? É a patente. O que é a patente de uma invenção? O que é a patente de um novo fármaco? O que é a patente de
de um novo, de um novo, de uma nova tecnologia em saúde. Por exemplo, quando o Bill Gates criou lá a Microsoft, quando o Bill Gates criou lá o navegador, né, do Windows, olha a revolução que ele criou, olha o benefício. Claro que ele ganhou muito dinheiro, ele é bilionário, uma das pessoas mais ricas do mundo. Nesse caso, até ele através, depois a gente pode falar um pouquinho mais do Bill Gates, mas ele conseguiu, através de algumas artimanhas de negociação, ser monopolista, né? E garantir muito dinheiro para ele, para a empresa dele, através de alguns comportamentos que ele teve. Mas na maioria das vezes, como a gente falou aí de outras empresas, de cientistas, de pesquisadores, eles não internalizam esse benefício, né? Ou pelo menos não a magnitude do benefício que eles proporcionaram para a população em geral. Então, o que faz os direitos de propriedade, as patentes, o registro da marca, o registro da patente, o registro da invenção? É justamente a ideia de garantir incentivos às novas pesquisas, garantir incentivos às novas tecnologias, ao surgimento de novas tecnologias. É claro que esse direito de propriedade não pode ser infinito, não pode ser permanente, né? Ela tem que ser, muitas vezes, no caso de empresas que produzem vacinas, que produzem fármacos, ele tem que ter esse monopólio que essa empresa detém ao ter essa exclusividade dessa tecnologia, deve ser temporário, né? Deve garantir a essa empresa a oportunidade de ter um retorno econômico, mas um retorno econômico durante um determinado período de tempo. A partir daí, essa tecnologia, essa invenção, ela tem que ser disponível para todos. Na área da saúde, na área de medicamentos, é bem claro, né? Nós temos os medicamentos de marca, né? Chamados medicamentos que são oriundos de pesquisas básicas, de pesquisas que investem muito. Terminado esse período de registro, né, de monopólio temporário, de patente, de exclusividade, tu tem o quê? Os chamados medicamentos genéricos. O que são os medicamentos genéricos? São medicamentos que têm a mesma substância ativa do medicamento de marca, né? E eles podem ser produzidos por né, essa tecnologia disponível para todos, e eles podem ser produzidos não apenas por uma empresa, mas por muitas e muitas empresas. Entenderam ou não? Sim. Tá. Questão 8 ali. Quando as externalidades positivas fazem com que o ótimo social desejado seja maior do que o ótimo privado, o que pode fazer as políticas públicas? O que a gente falou da produção, por exemplo? O que a gente falou, por exemplo, da reciclagem do alumínio? O que a gente falou do jardim de uma casa? Né? Opa, a sociedade gosta de uma cidade legal, uma cidade arborizada, uma cidade bonita, bem cuidada, com jardins lá na frente das casas, na frente dos prédios. Tá? Então, o que pode fazer o setor público em relação a isso? O setor público pode estimular, né, para que mais e mais pessoas tenham esse tipo de comportamento. De que forma, professor? Dando redução no IPTU, né? Dando vantagens, isenções fiscais, né? Para comunidades que fazem a reciclagem do lixo correta, para comunidade, para pessoas que eventualmente, né, façam a coleta correta do lixo, separem o lixo orgânico do inorgânico, estimulem lá, ajudem uma comunidade, um bairro, que leve lá esse lixo reciclável lá para as usinas de reciclagem, né? Ou seja, o Estado, através de políticas de subsídio, o Estado, através de políticas de incentivos fiscais, ele pode estimular que
a produção seja maior do que a produção desejada pelo privado. O privado lá vai buscar uma quantidade produzida, o privado vai estabelecer um limite que maximize o seu lucro privado. Mas muitas vezes a sociedade pode querer mais. Opa, a gente gostaria que tivesse mais empresas, que essa empresa de reciclagem tivesse uma capacidade de produção maior. A gente gostaria que as pessoas cuidassem ainda mais do seu jardim, que fizessem mais o embelezamento, o ajardinamento, porque isso geraria um ótimo social maior. Aí entra o papel do Estado. O Estado pode, através de políticas de incentivos, através de políticas de subsídio, garantir que o ótimo social seja alcançado. Ok? 9. A proibição de fumar em locais públicos pode ser definida como uma política de persuasão moral? Sim ou não? Esse eu já respondi, não vou nem responder. Verdadeiro ou falso? O que vocês acham em relação a 9? Verdadeiro ou falso? Eu acho que as pessoas não se conscientizam. Se não for cobrada, não vão se conscientizar. Tá, mas tudo bem, concordo contigo. Mas a pergunta é: a proibição de fumar em locais públicos pode ser definida como uma política de persuasão moral? É essa a política? Ou tem outro nome essa política? Vamos à política. É essa o nome da política ou tem outro nome? O que é a política de persuasão moral? É a própria sociedade impor limites. Sim, se conscientizar, tá? Mas a própria sociedade. Mas qual é a política de proibição, de determinação de regras, de determinação comando de e controle. Então está errado. Não é uma política de persuasão moral, é uma política de comando e controle. Tá bem? A 10, tá? A 10 a gente fala em direito de poluir. Essa aqui é mais complexa, tá? A gente vai falar aula que vem também sobre o que é o direito de poluir, tá? A 11 também fala em licença negociável de produção, por exemplo. Isso aqui é muito interessante, os Estados Unidos usa muito isso, tá? Para limitar. Isso aqui tem a ver com sustentabilidade ambiental, tá? Mas depois a gente também vai conversar a aula que vem, tá? Eu só estou vendo questões que a gente já conversou em aula. A 12 também fala em direito de poluir, tá? Também vamos conversar em aula. Negociação dos direitos de propriedade. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês do que é essa tal de negociação e qual é o papel do Estado nessa negociação. A 14. A 14 a gente já falou em aula. As externalidades negativas podem ser corrigidas através da política de comando. Tem uma pessoa que está com o áudio aberto aí. Fecha o áudio, por favor. Externalidades negativas podem ser corrigidas através de políticas de comando e controle? Sim, né, pessoal? A gente viu, né? O que é a proibição do consumo de álcool para crianças? O que é a proibição do uso de drogas ilícitas, como a maconha, a cocaína, o LSD, todas as anfetaminas? Tá? O que é a proibição do cigarro em determinados locais? É uma política de comando e controle. Entenderam ou não? Bom, questão 15. As externalidades tornam o funcionamento do mercado ineficiente? Também já falamos isso. O que acontece? Quando não tem externalidades, o que diz a teoria econômica? A teoria econômica diz o seguinte: quando não tem externalidades, eu dei vários exemplos, tá? Dei o exemplo da feira, dei o exemplo do camelódromo, dei o exemplo do beach tênis, né? Dei um monte de exemplos. Quando tu não tem externalidades envolvidas, e o mercado ele se autorregula.
né? Ele se ajusta, demora um pouco mais, demora um pouco menos, mas o mercado se ajusta. E na teoria econômica, quando o mercado se autoajusta, quando o mercado se autorregula, não há necessidade de intervenção do Estado. O Estado não se faz necessário nesses mercados. Tá? O próprio mercado, através da lei da oferta e da demanda, ele gera um equilíbrio eficiente, uma situação eficiente na relação oferta-demanda. Tu não tem monopólio, tu não tem o domínio o poder econômico, né, oligopólios, monopólios. Tu não tem empresas, muitas vezes, que agem sozinho no mercado, né, determinando preço, controlando produção. Né? Nessas situações, tu tem poucas barreiras à entrada, tu tem uma condição de concorrência perfeita que faz com que não haja necessidade de intervenção do Estado. Né? Ou a intervenção do Estado deve ser mínima. Porém, como a gente já falou em aula várias vezes, né? Existem muitas falhas de mercado. A gente falou na área da saúde, as próprias características do mercado de saúde, no mercado de bem e saúde, tá? A questão da falta de oferta, da questão da oferta, né? do crescimento da oferta de profissionais de saúde. O profissional em saúde é um profissional qualificado, um profissional que exige formação demorada. Então, essa oferta muitas vezes cresce numa quantidade inferior à demanda por bens e serviços de saúde. A questão do comportamento do consumidor, que nem sempre é racional, nem sempre é lógico. Muitas vezes ele consome em momentos de racionalidade, em momentos de transtorno. Tá? A questão da assimetria de informação, né, de mercados assimétricos, de desigualdade de informação. E agora a gente está falando que também o mercado falha quando na presença de externalidades. Então, quando o mercado tem muita externalidade, seja positiva ou negativa, o que acontece? O ótimo social muitas vezes é diferente do ótimo privado. O ótimo social é diferente. Então, quando tem externalidade negativa, o que muitas vezes a sociedade deseja? A sociedade deseja que a produção seja mínima, ou que não seja produzido nada, ou que não seja consumido nada, né? Ou que o Estado estabeleça cotas máximas de produção, justamente para que aquele impacto gerado pela atividade econômica, pela atividade de produção ou consumo, seja o menor possível. Tá? Quando o contrário, quando uma atividade ou um consumo gera externalidade negativa, o que quer a população? Que o ótimo social seja maior do que o ótimo privado. Ou seja, a população quer estimular que pessoas que eventualmente, empresas que eventualmente geram externalidade positiva, produzam mais, consumam mais. É o exemplo, por exemplo, da campanha de vacinação. Por que é muito importante que mais e mais gente vacine? Justamente porque quanto mais gente vacinar, maior será o benefício coletivo. Estão entendendo? Então, na presença de externalidades, na presença de assimetria de informação, na presença de monopólios, na presença de oligopólios, o mercado tem problemas, o mercado não se autorregula. Nessas situações em particular, o que diz a teoria econômica, diz, olha, nessas situações justifica-se a intervenção do Estado, a ação do Estado, para que o mercado funcione de forma mais eficiente. Ok ou não? Tudo bem? Estão me escutando? Sim, tudo bem. Tá. A 15 respondemos. Às 16 eu vou falar a aula que vem também, que é os custos de transação, né, que é os direitos de propriedade. Depois a gente vai falar a aula que vem também sobre isso. A 17 a gente já viu. Por que a política de persuasão moral é eficiente, mas com efeitos apenas no longo prazo? O que é essa política? É uma política de educação, né, pessoal? Por exemplo, se as pessoas são educadas, elas não vão levar como é que é aquela caixinha de som que tem JBL, não é isso?
Alguém sabe como é que chama aquela caixinha? JBL, Sim. né? Sim. Ele vai levar na beira da praia e botar música, seja lá o que for, música sertaneja, hip hop, funk, botar todo o volume. Por quê? Por que a pessoa não deve fazer isso na beira da praia? Vai incomodar o amiguinho do lado lá. Porque ela está gerando external. Nem todo mundo aguenta sertanejo. Aliás, eu não aguento nenhum dos três, entendeu? Nem funk, nem sertanejo, nem hip hop. E mesmo que fosse música que eu gostasse, rock, ou não sei o que, MPB, mesmo que fosse a música que o professor gostasse, não está correto, não é certo colocar uma caixinha de som, os caras levam uma caixinha de som, entendeu? Ou tem gente que leva para fazer churrasco na beira da praia, entendeu? E aí gera um impacto ambiental, carvão, não sei o quê, bababá, sujeira, fumaça. Não, tu está gerando, tu tá te beneficiando, claro, para ti é bom, mas será que tu não está afetando o lazer de terceiros? Né? Já falamos dos cachorros na praia, né? Então, novamente, o que tu tem? Tu tem a sociedade, não precisa muitas vezes do Estado. O Estado tem que proibir, o Estado tem que fiscalizar, tem que ter um guarda municipal lá dizer o que pode e o que não pode na beira da praia. Não, muitas vezes a simples educação, a simples informação, né? Poxa, no momento que eu estou levando uma caixa de som, botando o som bem alto, eu estou ocupando um espaço público, um espaço coletivo, para benefício, né, e gerando externalidade negativa para muita gente. Né? Muitas vezes ali no Carnaval, no Ano Novo, inclusive o espaço público ali é restrito, né? As pessoas disputam lá o espaço público. Então, a política de persuasão moral é justamente isso. O Estado não está diretamente ligado na construção de valores morais, de valores corretos, de valores éticos. O Estado até pode ajudar nisso, através de uma educação consistente, né? Através de publicidade, de propaganda, por exemplo, né? Mas, né, a própria sociedade é capaz de entender o que é certo, o que é errado, o que deve ser feito, o que não deve ser feito. Mesmo, vamos supor, tá? Um cara, mesmo que tu imagine assim, ó, é lícito fumar maconha. Vamos supor que a sociedade decida isso, tá? Não vai fumar maconha na frente de uma criança, né? Não vai fumar maconha na beira da praia. Mas é lícito. Não interessa, tá? Certos comportamentos, né, sexuais, não vai ficar... mas eu tô com meu companheiro, com a minha companheira. Não, tem certas atitudes, certos comportamentos que geram mal-estar, muitas vezes, coletivo, né? Não vai ficar tendo uma relação sexual na frente dos outros, entenderam? Então, a própria persuasão moral, ela é uma política pública? De certa forma mas não é uma política pública direta, né? É uma política pública indireta, que pode ser feita através do quê? Do reforço, né, do sistema educacional, mostrando valores, mostrando questões que devem estar presentes para que as pessoas vivam coletivamente bem, para que as pessoas vivam em harmonia, né, de forma coletiva, atendendo o interesse individual, evidentemente, que é muito importante, mas também o interesse coletivo. Mas, evidentemente, que esses efeitos, muitas vezes educacionais, eles são geracionais. Tu faz esse investimento, mas tu só vai receber o resultado, muitas vezes, décadas e décadas depois. Tá bem? Entendido? Sim. E o último aqui, o que é o direito de poluir? Eu disse que eu ia falar o que vem, tá? Mas vou dar uma introdução já para a gente conversar, falar o que a gente vai falar o que vem. O que é esse tal de direito de poluir? É polêmico, tá? Isso é uma visão econômica, tá? Uma visão da escola de economia, da escola de administração, tá? Se tu falar se tu falar com um ambientalista, ele vai dizer que isso aí não existe, que isso não vai dizer que não existe, que ele não concorda, ele sabe que existe, mas que não concorda com isso. Bom, mas o que é esse tal de direito de poluir?
é o seguinte, tá? Vamos supor que uma comunidade de pescadores esteja numa região, numa área lá, e ela tem o costume de, há décadas, de pescar com pescar, né? De pescar ali na lagoa, no rio ou no mar, né? Pescar através de aquela de como é que se diz, rede de arrastão, ou pescar lagosta, né? Está acostumado a pescar lagosta lá, e gera impacto ambiental. Aliás, toda atividade humana, por menor que seja, gera impacto ambiental, tá? Bom, mas essa comunidade está aí depois de algumas décadas, tu começa aquela região, era só de moradores. Depois começa a ser uma região turística, começa a ser uma região né, de que pessoas começam a ocupar, outros tipos de pessoas, outros tipos de agentes sociais começam a ocupar aquela área. Só que as pessoas começam a ficar incomodadas, né, porque vem naquela atividade do pescador uma atividade que gera externalidades para essas pessoas que se instalaram recentemente na área. Opa, tudo bem, mas aí o Estado pode dizer, opa, essas pessoas chegaram a, sei lá, 50, 60, 80 anos atrás, se instalaram aqui e já tem esse direito, o direito de gerar um impacto para, para o meio ambiente, mesmo que esse impacto seja pequeno. Claro que muitas vezes tu começa a estabelecer o quê? O Estado, o que o Estado faz? O Estado faz medidas compensatórias, o Estado estabelece, busca outras fontes de renda para essa comunidade, garante. Vou dar um exemplo, tá? Na Índia é muito comum isso, tá? As pessoas, elas, há centenas e centenas de anos, ocupam áreas que eram áreas antigamente de animais selvagens, como o tigre, tá? Bom, o que está acontecendo? Está se tentando reestabelecer lá o tigre na Índia, né? Que é o animal símbolo da Índia. Bom, só que as pessoas já estão lá há muito tempo. Já estão lá há muito tempo, tá? Gerando impacto. Eles têm produção agrícola, eles têm produção, e aí a produção agrícola é afetada pelos elefantes, e tem muita pecuária, né? Muito gado. E com a reinstalação, com a reintrodução do tigre nessas áreas, o que está acontecendo? O que vocês acham que o tigre vai comer o quê? Vai atacar o quê? Vai atacar o gado, né? Mas essas pessoas têm o direito de poluir, têm o direito de gerar um impacto naquela região. Porque há séculos já estão lá, entendeu? Então, o que faz o Estado? O Estado, quando o elefante lá destrói lá uma área agrícola, o Estado compensa, o Estado indiano compensa aquele indivíduo, ressarcindo financeiramente, se ficou provado que foi o elefante, ou uma manada de elefante que, que dizimou, que estragou lá, que, de certa forma prejudicou lá o resultado econômico, o resultado lá da plantação de milho, da plantação lá, de outro vegetal qualquer, tá? No mesma coisa o tigre. Se o tigre começar a matar... Acontece aqui no Brasil com as onças também, né? Se o tigre começar a matar vacas, o gado, né? E a pessoa provar que aquele gado foi afetado, né? Que o rebanho dele foi afetado, foi diminuído em função de ataques de tigres, o Estado indiano ele recompensa aquele indivíduo, né? Sob o argumento seguinte, né? De que tu tá lá, tu tá gerando impacto ambiental, tu tem esse direito, por quê? Porque há centenas e centenas de anos aquelas famílias estão lá, tá? Gerando prejuízo, claro que gerando prejuízo, por quê? Tu tá tirando o espaço do tigre, tu tá tirando o espaço do elefante, né? Tu tá afetando a fauna, tu tá afetando a flora, né? Através do uso do espaço para uso agrícola, para uso pecuário. Mas, né, através de um debate, através de um consenso, né,
ao direito de poluir, né? O direito daquela família se manterem naquela região e gerar um impacto ambiental. Para compensar, né, o Estado muitas vezes ressarce economicamente. Vou dar outro exemplo, tá? Teve uma discussão, acho que lá na Amazônia, uma empresa, eu não me lembro bem, eu vou pegar esse exemplo com mais calma. Essa empresa, ela é muito importante para uma pequena cidade ali, eu acho que não sei se é norte ou nordeste do Brasil, tá? E aí havia uma discussão, né? Porque essa empresa gerava um impacto ambiental naquela região, naquele sistema ali, né? Só que, ao mesmo tempo, ela era fundamental para as famílias daquela comunidade, daquela pequena cidade. Por quê? Porque gerava emprego, gerava renda para as pessoas dependiam daquele emprego, praticamente era o único emprego possível naquela região, as pessoas não queriam sair daquela região, então as pessoas aceitavam a ideia de que, mesmo gerando impacto ambiental, né, aquela empresa já estava há muito tempo, lá 50, 60, 70 anos, o pai, o avô trabalharam naquela empresa, né? Então era dado àquela empresa o direito de poluir. Por quê? Porque os benefícios que ela gerava para a comunidade entendeu que aqueles benefícios eram maior do que os malefícios gerados pela poluição, pelo impacto ambiental que a atividade produtiva daquela empresa gerava. Respondido ou não? Sim. Sim. Fechamos 1 hora, tá? Eu não quero muito mais do que isso. São meio-dia, vocês agora têm horário de almoço, tá? É só para adiantar um pouco. Aula que vem, amanhã, né, no caso, né? 8h30 a gente conversa, tá? E avança aí na questão da matéria. Alguma pergunta? Algum questionamento? Não, hoje não. Ou não? Tranquilo? Sim. Bom, então agradeço a atenção de todos, tá? Agradeço a atenção de todos. Essa aula, assim que puder, vai ficar disponível para vocês no Moodle e eu baixo aí na internet, eu baixo aí na plataforma de YouTube do professor, tá? E amanhã de manhã a gente se vê ao vivo e a cores. Muito obrigado e um ótimo feriado para todos. Obrigada, professor. Bom Obrigada, descanso. bom dia.